vou te adorar. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. Os discípulos são comissionados por Jesus. A paz do Senhor. Você pode estar se perguntando, o que o comentarista na lição anterior começou no capítulo 4, agora pula para o capítulo 10, são 6 capítulos do livro, né? Bem, nós temos uma limitação na revista em termos de conteúdo. Não tem como abordarmos todo o Evangelho. Mas tem uma informação importante. Por exemplo, capítulo 5 a 7, que fala do Sermão do Monte, foi estudado um trimestre inteiro, comentado pelo meu amigo pastor César Moisés. Então os jovens já estudaram um trimestre inteiro sobre Mateus capítulo 5 a 7. Mas mesmo assim eu faço referência aqui, só referência, mas no livro eu tenho um apêndice, ou melhor, eu coloquei um apêndice no final do livro que faço o comentário do Sermão do Monte. Então você que é professor que adquiriu o livro vai ter acesso como se fosse uma outra lição, trazendo todo esse conteúdo. É importante, acho que é interessante você fazer a leitura também desse apêndice quando for trazer essa lição, que ele traz informações importantes das orientações, do ensino de Jesus para os discípulos nesse capítulo. Mas também aqui na própria lição, quando iniciamos o capítulo 1, os 12 discípulos e a proclamação do reino de Deus, o primeiro tópico fala sobre preparação, eu faço a referência a Mateus 5 e 7, que é interessante o aluno fazer essa leitura, e também eu faço um link entre o capítulo 8 e 9, antes de entrar no 10, porque no capítulo 8 e 9 nós vemos que Mateus narra uma série de sinais miraculosos realizados por Jesus. Ele descreve um total de 10 curas e atos de poder realizados por Jesus e a constatação de que o campo de trabalho, a seara, é grande, mas que poucos são os ceifeiros. Então eu faço aqui um pequeno resumo para não perder a conexão da lição anterior com essa, porque tem muito a ver a lição anterior e essa lição. Então nós vemos lá Jesus chamando os discípulos e aqui já dando uma orientação mais prática de como exercer o seu chamado de proclamação do Evangelho. O item 2 fala sobre o comissionamento dos 12. Aqui vale ressaltar a diferença entre os discípulos. Existia uma disparidade grande nas características dos discípulos. Nós tínhamos discípulos pescadores. Nós temos aqui, no caso, Mateus, que era um publicano, pessoas com nível de escolaridade diferente, formação diferente. E é interessante como Jesus não tinha dificuldade em relação a isso, lidar com pessoas diferentes. Tem líderes que às vezes escolhem pessoas que pensam como ele, tem que agir como ele. Se não agir, ele acaba desqualificando a pessoa por isso. Mas um líder com um bom conhecimento, um líder que faz a diferença, ele sabe lidar também com as diferenças. As pessoas que agem e pensam de forma diferente e sabe aproveitar também as colocações, mesmo que contrárias ao seu pensamento, evoluindo na forma de agir. É com as diferenças que nós crescemos, que nós evoluímos, que nós inovamos. Então Jesus tinha essa qualidade, acho que isso é importante nós ressaltarmos nesse item da lição. E depois nós vemos no item 3 orientações de como proclamar o Evangelho. Na lição tem o título Compaixão para proclamar o reino de Deus. No livro eu coloco como orientações sobre como proclamar
o reino de Deus. Aqui é interessante como que Jesus ele passa orientações, detalhes importantes para o discípulo. Um item importante da lição é quando ele usa o verbo ra'amim no hebraico, que é traduzido como amor uterino, quando ele fala da compaixão que os discípulos deveriam ter na hora de proclamar o Evangelho. Imagine o amor uterino, ou seja, a mãe, o amor que ela tem pela criança que está sendo gerada no seu ventre. O amor de mãe, na Bíblia, é comparado com o amor de Deus, né? Então você vê que Deus olhando para as formas de amor no mundo, qual que eu posso usar como uma referência, vamos dizer assim, dentro das limitações de comparação? O amor de mãe. Então, agora aqui ele utiliza essa expressão para dizer que os discípulos, ao exercerem o seu ministério, deveriam ter o amor uterino, ou seja, a compaixão. Mas essa compaixão é como se fosse o próprio filho sendo gerado. É quando você conduz a pessoa até Cristo, o novo convertido, aonde é gerada uma nova criatura e deve ser tratado como tal. Esse é um ponto muito importante da lição, viu, professor e professora? Que eu acho que você deve explorar bastante e levar as pessoas a pensar até que ponto elas têm se preocupado, têm dedicado, investido nessa proclamação do Evangelho, tendo compaixão das pessoas. Ou seja, às vezes dá a impressão que as pessoas não acreditam que existe inferno. Por mais que teoricamente fala que existe, talvez não acredita. Mas, eu digo assim, com a sua prática. Dizem que existe o inferno, que as pessoas vão para o inferno, mas conhecem pessoas que não conhecem Jesus e que ela não se preocupa, que ela não se compromete em levar as pessoas ou conduzi-las até Cristo quando tem oportunidade. O tópico 2 fala sobre os sinais e milagres que acompanham os comissionados. O primeiro item fala sobre os discípulos recebem poder. Aqui também chama a atenção como que Jesus não tem inveja dos discípulos, né? Jesus dá a eles poder para realizar os sinais que ele realizava. Não tinha preocupação de que se eles iriam aparecer mais do que ele. Não tinha. Então Jesus, ele capacitava, preparava e a intenção, o desejo é que os discípulos fossem igual a ele. Agisse da mesma forma e tivesse resultados como ele também teve. Que é um exemplo importante também para a liderança. A mensagem dos discípulos deveria ser a mesma, né, que o próprio Senhor Jesus. Os sinais que acabam são os mesmos: curai os enfermos, limpai o leproso, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. São aqui imperativos, 4 imperativos: né? Curai, limpai, ressuscitai, expulsai. Então nós vemos que Jesus, ele afirma com essas palavras que os discípulos iam realizar as mesmas obras que ele estava realizando para a glória de Deus. O terceiro item: os discípulos não poderiam utilizar o poder recebido em benefício próprio. Olha só, aqui relembra a lição 4 que nós tratamos sobre a tentação de Jesus, né? Como utilizar o poder. E aqui nós vemos na prática Jesus orientando os discípulos: cuidado para não usar em benefício próprio o poder que Deus tem dado a você. E tem pessoas que muitas vezes acabam utilizando em benefício próprio, tirando vantagem sobre os outros, de talentos, de dons que Deus deu para o benefício do seu reino, e as pessoas acabam utilizando em benefício próprio. Vão ter que prestar conta diante de Deus. É o momento de chamarmos as pessoas para a responsabilidade, de estarmos focados para o reino e para a glória de Deus. O terceiro tópico da lição tem o título: nem todos aceitam a mensagem do reino. Nossa, aqui é um assunto que me chamou a atenção quando estava escrevendo. Que algumas pessoas talvez podem considerar isso irrelevante, mas para mim é muito relevante. No primeiro item fala sobre a paz de Deus. Os discípulos eles são recomendados a oferecer a paz de Cristo, ou seja, proclamar a paz de Cristo a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Aqui você observa que Jesus está focando o ministério, essa missão, especificamente para o povo de Israel. O que nós vamos ver lá na última lição, que o próximo orientação de Jesus, comissionamento de Jesus, na grande comissão, por exemplo, já tem um foco diferente. São momentos diferentes, necessidades diferentes. Mas certo é que ele envia os discípulos para oferecer a paz que somente Cristo pode oferecer e somente Cristo é quem pode dar, de forma liberal, a quem quiser, lidando com a rejeição. Então aqui ele trabalha que é para oferecer de forma liberal a quem quiser, mas ele deixa claro que tem pessoas que vão rejeitar.
Nem todas as pessoas vão aceitar o Evangelho. Tem pessoas que aceitam imediatamente. Tem pessoas que não aceitam no momento em que recebe, mas no momento futuro, aquela semente que foi plantada pode germinar e ela vir a aceitar. Mas tem pessoas que nunca vão aceitar. Então Jesus, ele já vai orientando, ele não engana as pessoas dizendo, olha, vai pregar que as pessoas vão aceitar e o reino de Deus vai se propagar e vai ser um sucesso total. Não, ele deixa bem claro, tem pessoas que não vão aceitar. É importante a gente ter essa consciência. Porque no terceiro item, eu coloco como lidar com a rejeição. Na lição está, não desanime diante da recusa das pessoas. No livro eu coloco o título, como lidar com a rejeição. É uma preocupação que eu tenho. Tem muitas pessoas que acham que as pessoas têm que aceitar Jesus. Na linguagem nossa evangeliquez, né? A pessoa tem que aceitar o Evangelho, tem que mudar de vida. Mas esquece que o nosso papel é anunciar o Evangelho, transformar a vida, convencer do pecado, da justiça, do juízo de Deus, é um papel do Espírito Santo de Deus. Mas também não é imposta sobre as pessoas, é oferecido. Existe uma grande diferença aí. Então as pessoas aceitam se quiser, a motivação é intrínseca das pessoas. Então ela aceita ou não. Então se tem pessoas que não vão aceitar, nós temos que saber, estar consciente disso. E muitas vezes são pessoas queridas nossas, familiares, que muitas vezes queremos que caminhem junto conosco, tenham a mesma fé, mas não vão ter. E aqui eu coloco, e reforço ainda mais no livro, de pessoas que muitas vezes têm problemas até emocionais, psicológicos, porque não sabem lidar com isso. Tem pessoas que não vão aceitar o Evangelho. A responsabilidade é da pessoa. Não podemos sofrer com isso no sentido de prejudicar a nossa própria saúde e a nossa fé. O que nós temos que fazer é como aqui orienta Jesus, pregar o Evangelho, sabendo que mesmo assim nem todas vão aceitar. E algumas talvez vá demorar um tempo. Importante é nós proclamarmos o Evangelho. Mas professor e professora, então vamos ver o que nós aprendemos hoje? Em primeiro lugar, nós aprendemos hoje que Jesus, antes de comissionar para a missão, capacitou e orientou os discípulos. Então nós vemos que Jesus teve a preocupação de primeiro capacitar, treinar, caminhar junto, para depois comissionar, colocar a responsabilidade e a autoridade sobre os seus discípulos. Segundo lugar, Jesus outorga poder aos discípulos para fazer os mesmos sinais que fazia, mas recomenda não usarem para benefício próprio. Então nós vemos que Jesus não tinha inveja dos discípulos, não estava preocupado deles crescerem, fazerem sinais como ele mesmo fazia, de forma alguma, mas ainda orienta. Olha o que você vai fazer com aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos. Em terceiro lugar, Jesus orienta os discípulos a fazerem a paz, ou melhor, Jesus orienta os discípulos a oferecer a paz para todas as pessoas, mas adverte que nem todas aceitariam. A responsabilidade da escolha é pessoal. Foi o que nós vimos no último tópico. Pregar o Evangelho sabendo que nem todas as pessoas vão aceitar. Algumas aceitam de imediato, algumas demoram um pouco e algumas nunca vão aceitar. Mas nós temos que estar conscientes disso e proclamarmos o Evangelho da mesma forma e glorificar a Deus e tomar cuidado para não tratarmos isso de forma inadequada e prejudicarmos a nossa própria saúde e a nossa fé. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. CPAD, a editora da Escola Dominical.